Como identificar um brasileiro na multidão? Nesse vídeo você vai descobrir. No ano passado eu fiz um vídeo sobre esse assunto e os comentários estão, assim, muito legais. Trouxeram mais contribuições ainda sobre as características dos brasileiros. O que chama a atenção dos estrangeiros sobre as nossas características. Então esse vídeo é, na verdade, uma continuação. E vamos começar falando de aparência. Então muitos comentários falaram que esse tipo de mecha aqui, essas luzes mais acinzentadas, são muito característica de cabelo brasileiro. Tendo a concordar, mas tenho minhas dúvidas se não existem essas mechas dessas cores, assim, mais champanhe, que fala, em outros países. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas o pior é que um cabelo, assim, liso, né, bem escovado, me dá realmente aquele sinal de, olha, esse cabelo a gente faz no Brasil. Com relação aos homens, eu acho que a vestimenta que chama atenção é camiseta de time, né? Camiseta de time de futebol, roupa com muita marca, assim, né? Marca escrita grande. Foram pontos que vocês comentaram no outro vídeo, que é algo muito brasileiro, né? Então usar roupa com logotipo, esse tipo de coisa, das marcas, camisa de time, tênis de academia quando não tá na academia. Então essas foram algumas questões de vestimenta que comentaram comigo. Mas nada melhor do que fazer essa pergunta para um estrangeiro, né? Eu fiz essa pergunta para 2 professores do Cambly, um professor da África do Sul e uma professora dos Estados Unidos. Eu perguntei sobre essa questão da aparência, o que eles percebem como muito brasileiro nos alunos que eles têm do Cambly e também da vivência deles, e olha o que eles responderam. As far as appearance goes, I know Brazil is like South Africa. There are people from all over the world. So you could find people from Europe, Africa, Asia, I mean, all over. So I've had students that vary in appearance, you know, some might be from far northeast, others might be from down in the south where it's a bit more European influence. So yeah, as far as appearance, you can't really expect one thing because there are so many, there's such a variety of cultures and races in Brazil. So appearance, what I find is that my Brazilian students are, the ones I am speaking with are very professional. So I always see my students dressed to the nines. They're very professional, very put together, yet very animated, and that goes into both their appearance and their personality. Então, na aparência, eles já abordam essa questão da simpatia, do sorriso que tá estampado na nossa cara, e eu vou concordar, assim, eu acho que quando eu fiquei fora por um certo tempo, assim, eu nunca morei fora, mas eu já fiquei fora por quase 2 meses, e eu tive que acabar controlando um pouco o meu sorriso, porque eu falo assim, eu sou muito sorridente, e os homens estrangeiros achavam que eu tava dando mole. Então, eu literalmente, aquele meme, né? Eu só sou legal, eu não tô te dando mole. Então, eu aprendi a fechar um pouquinho mais a cara, porque o brasileiro, ele é muito assim, né, de sorrir, de ser legal pra caramba e tal. Então eu aprendi a dar uma segurada por causa disso. Mas o professor da África do Sul, ele falou um pouco mais sobre a personalidade aqui. Vamos ver o que ele falou. In terms of, I guess, personality, a very rich culture. It reminds me of, I'm from South Africa, so it reminds me a little bit of South Africa. It's quite a big gap, well, a lot of reasons, but there's a big gap between the rich and the poor. So we can relate to this quite well because South Africa has a lot of the similar kind of issues that Brazil is also dealing with. So yeah, I mean, I often have interesting chats to the Brazilian students about culture, food, just beautiful places, natural areas. Always very friendly, always polite. E se você quiser fazer aulas de conversação com esses professores ou outros tantos que tem no Cambly de diferentes lugares do mundo, eu tenho uma boa notícia. O menor preço da história tá de volta. Nesse mês, por tempo limitado, você consegue adquirir planos de aulas de conversação no Cambly a partir de R$ 49,00 por mês, gente. É muito em conta. Esse é um valor muito raro, então se você estava esperando para fazer as suas aulas de conversação e sentir esses efeitos de se comunicar em inglês com pessoas de verdade que vão te auxiliar e te ajudar a melhorar o seu inglês, a hora é essa. Investindo apenas R$ 49,00, você vai aprender inglês com tutores nativos, ter aulas personalizadas de acordo
acordo com seus objetivos e fazer aulas em grupo com até 3 alunos, você mais 2 alunos, todos no mesmo nível de inglês. Você vai participar de um ambiente internacional com pessoas do mundo inteiro, perfeito para praticar para reuniões e entrevistas de emprego. E clicando no link aqui da descrição, você pode escolher a melhor opção para você. Lembrando que esse valor de R$ 49,00 por mês é o valor mais baixo da história para você fazer aulas em grupo no Cambly, e você precisa correr porque é por tempo limitado. Então clica no link aqui da descrição e usa o meu código para você conseguir fazer as suas aulas por esse valor. Vamos falar de outras coisas que só o brasileiro faz? Primeiro, festinha de aniversário no parabéns, é só o brasileiro que vai bater palma, né? Bateu palma no parabéns, identificou, é brasileiro. Porque em países como Estados Unidos, como Inglaterra, países europeus, enfim, o parabéns, lembra dos filmes? É a pessoa com o bolinho, Happy Birthday to you. É assim, gente, é muito mais sem graça que aqui. Aqui no Brasil a gente tá ali, parabéns! Isso é muito brasileiro. Quer coisa mais brasileira do que ter isso aqui na sua geladeira? Tem isso na geladeira? É brasileiro. Eu acho engraçado também que o brasileiro tem uma organização muito específica, muito peculiar das suas gavetas na cozinha. A primeira vai ser talheres, a de baixo vai ser talheres maiores. Embaixo dos talheres vai ser os panos de prato e a gaveta de baixo vai ser fósforo, tesoura, vela. É ou não é assim na sua casa? Me conta aqui. E se você mora fora, já visitou casas de pessoas estrangeiras, me conta se é assim, porque eu ouvi dizer que é algo muito brasileiro. Falando de personalidade ainda, eu acho que a característica de informalidade é muito brasileira, né? E às vezes a gente é informal até demais, sabe? Em lugares que a gente não deveria ser tão informal. Então, por exemplo, às vezes a nossa vestimenta, a gente tá ali com a nossa roupa de esporte, de regata, de tênis, e isso não comporta em alguns lugares. Em alguns países, por exemplo, quando você vai ao teatro, você vai com uma roupa de teatro, sabe? Assim, uma roupa mais social. E aqui no Brasil a gente vai como a gente tá, a gente vai de tênis e tá tudo bem, né? Mas às vezes quando a gente sai da nossa realidade e vai pra outra, isso acaba se destacando e acaba sendo algo que as pessoas percebem, né? Que a gente tá com uma roupa talvez diferente dos outros ali, mas também aqui são só suposições, assim, é coisas que eu já li sobre os brasileiros no exterior, mas eu acho que o brasileiro é sim também muito loud, como eu falei no primeiro vídeo, a gente fala mais alto, a gente é muito animado, e isso é muito lindo, mas às vezes a gente faz isso onde não é pra ser. Eu já paguei mico no exterior, porque eu falo muito alto, gente, a minha família inteira fala alto, então eu tenho que ficar me controlando, sei lá, num museu, você não pode falar alto demais, ou então passeio de excursão, essas coisas, eu já percebi, tá falando alto, tenho certeza que é brasileiro, e o pior que eu vou escutar o idioma, olha, português, eu sabia que era brasileiro. E inclusive tem coisas que a gente não percebe, né? Na minha última ida a Londres, que foi com o grupo do English in Brazil no ano passado, eu entrei no Palácio de Buckingham mascando um chicletinho, aquela coisa assim, tinha almoçado, não escovei o dente, coloquei ali aquele chiclezinho de menta pra dar uma refrescada e levei um pito, gente. A mulher falou, não, bubblegum, no chewing gums here. Me deu um saquinho pra eu colocar ali e eu fiquei tipo, meu Deus, que vergonha, não pode. Mas ela falou, imagina se cai o chiclete aqui nesse tapete, nesses carapetes. Eu falei, verdade, mas fiquei com vergonha. E agora alguns comentários que eu peguei do vídeo que eu fiz no ano passado, comentários de vocês, olha só. Eu tenho um amigo americano que disse que a maneira mais fácil de identificar um brasileiro é o modo que seguramos nossa mochila e as nossas bolsas. A gente tem uma tendência de pôr a bolsa ou a mochila pra frente por medo de ser assaltados. A gente não segura a bolsa. Ele diz que a gente protege as nossas bolsas. Então, não sei. Eu seguro a minha bolsa sim. E eu não sei se é algo bem brasileiro, como eu sou brasileira. Estou imersa na cultura, mas a minha bolsa eu seguro bem aqui mesmo, não importa onde eu esteja, porque furto existe em todos os lugares do mundo. A Fabi falou, eu sempre vou a um dog park com meu cachorrinho. Moro nos Estados Unidos há 7 anos e sempre encontro uma moça com a cachorrinha dela. Ela sempre falou inglês com sotaque americano, mas eu tinha lá no fundo uma desconfiança de que ela fosse brasileira. Pelo jeito dela também, sempre mais arrumada, e a cachorrinha cheia de frufru. Até que um dia ela tava lá com o irmão dela falando português. Na verdade, misturando bastante as duas línguas. A minha intuição não falha. Então a brasileira, a mulher, se arruma pra caramba. A gente tá sempre com o cabelo bonito, a gente se maquia, a unha bem feita. Se tem uma cachorrinha, vai tá toda frufru mesmo. Então, tá aqui a Fabi pra dizer, uma pessoa que mora nos Estados Unidos há bastante tempo, tá aí uma questão que faz a gente se destacar no meio da multidão. Muitas pessoas falaram sobre como a gente se mexe. Olha só, o Daniel falou, eu tava em uma loja de sushi em Zurique e somente olhei para o atendente
e pensei, essa menina se mexe como brasileira. Ela acabou me vendo falar com a minha esposa em português e me disse que falava português. No fim, ela era suíça, mas a mãe era brasileira de Salvador. Eu percebi somente pelo jeito que ela se mexia. Os brasileiros fazem gestos maiores, dão passos mais largos e rápidos. Eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso, mas tanta gente falou sobre o caminhar do brasileiro que eu fiquei na dúvida. Que caminhar é esse que a gente tem, gente? Que a gente faz gesto, é verdade. Olha eu aqui, tô sempre fazendo gesto. Todo mundo, essa é uma coisa que o italiano tem muito também, né? Mas esse jeito de se mexer foi bastante comentado. Moro na Argentina e vejo um compatriota e reconheço de longe pelas roupas e sapatos. Além do estilo diferente, a qualidade das roupas brasileiras é tão boa e superior e os sapatos limpinhos que logo vejo. Então, mais um aspecto de aparência aqui. A gente usa o sapato bem limpinho, bem branquinho, bem novinho. É que eu acho que a gente se arruma pra viajar, né? Pra estar lá fora. Então, talvez seja isso. Esse aqui eu achei bem diferente, ó. Trabalhei mais de 20 anos com um estrangeiro e ele dizia que dentro de um elevador com 5 homens loiros, altos e de olhos claros, e sem falar, o brasileiro seria o que estivesse encostado na parede do elevador. Eu fico pensando, a gente fica se encostando nas coisas? Será que isso é algo bem brasileiro? Talvez essa questão da informalidade, né? Não sei. Já morei no Japão e atualmente moro em Portugal e concordo com todos os pontos colocados e acrescento. Cordialidade e um sorriso no rosto para falar, ter empatia em diversas situações, falar extremamente alto no celular, como se estivesse na sala de casa. Olha aí um ponto que a gente não tinha falado ainda, mas a gente é muito barulhento mesmo. Usar o celular no viva voz. Gente, isso daqui, pelo amor de Deus, já é uma falta de educação. Então aqui, se você faz isso, cuidado, né, gente? É chato demais você tá no metrô e ter que o outro ficar ouvindo a sua voz aí ou o vídeo que você tá assistindo. Usar roupas com marca de roupa bem grande, tipo Gap, por exemplo. Aí fala lentes nos dentes, botox, cabelo com apliques e luzes, unhas enormes, calças bem justas e rasgadas. Nos homens, corte de cabelo degradê. Será que isso é bem brasileiro, o corte de degradê? Aquele que fazem bastante aqui? Agora eu fiquei até um pouco na dúvida, me conta aí. Chinelo com bermuda em qualquer lugar. Olha, informalidade. Muita tatuagem cobrindo o braço todo, por exemplo. Sim, isso eu tava percebendo. A seleção brasileira, quase todos os jogadores têm o corpo todo tatuado, né? Então isso eu acho que realmente é uma coisa que tá dentro da nossa cultura, né? Inclusive, eu adoro sentar nas padarias, tomar meu cafezinho e ficar observando o povo passar e tentando adivinhar a nacionalidade apenas pela aparência. Isso é um exercício legal também, mas é claro que há muitos estereótipos. O próprio professor do Cambly que eu conversei, né, da África do Sul, a gente conversou em off depois, ele disse que muitos alunos chegam, nossa, você não parece que é sul-africano, porque pensa que ele deveria ter uma aparência de afrodescendente, mas ele disse, aqui é um país misturado que nem o Brasil, então as pessoas têm expectativas que não são a realidade na maioria das vezes, né? Eu também, quando fui pra Londres, teve gente que falou, you don't look Brazilian. I don't look Brazilian? Eu acho que eu tenho bem cara de brasileira. O que vocês acham, gente? Tem cara de brasileira? Vocês que moram fora aí, eu acho que eu tenho cara de brasileira. A mecha eu tirei. Meu cabelo tá mais escuro aqui, mas eu acho que eu dou muita pinta de brasileira. O Lúcio falou: estava na rua quando vi uma moça caminhando em minha direção. Quando passou perto de mim, cumprimentei em português. Admirada, me perguntou como eu sabia. Falei para olhar em volta e notar o modo de andar. Faltava o balanço que as brasileiras têm. A calça jeans e, perdoe-me, a cintura. Aí o balanço, caminhar. Não sei, gente. Isso aqui eu não sei. Eu não sei identificar por esse caminhar, não. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. A Michelle falou que há 2 anos faz conversação no Cambly, é viciante e pretende continuar. Uma característica que eu notei ao assistir aos vídeos foi o mexer o tempo todo, gesticular muito, falar sorrindo e falar inglês cantando, realizando a entonação que eu faria em português, como se eu estivesse falando português. Eu me esforço para soar menos cantante. E interromper a fala dele sem perceber. Cheguei a ressaltar esse fato que acontece no Brasil. Gente, isso é verdade. Isso é muita verdade. O brasileiro, quando tá interagindo com alguém, quando tá conversando, a gente faz questão de mostrar que a gente tá escutando. Então, se a pessoa tá falando, a gente fica assim, aham. E se você for se transportar para outras culturas, as pessoas simplesmente ficam quietas ouvindo. E a gente fica e interrompe bastante. Isso é algo que eu tenho também bastante. Eu me controlo muito. Inclusive no programa de podcast que eu tenho agora, o Speaking in Brazil, vou deixar o link por aí para você procurar. Eu me controlo muito para não ficar interrompendo o convidado ou interagindo demais, assim. Mas isso é uma coisa bem brasileira. Brasileiro em grupo fala alto. Minhas amigas gritaram na rua de madrugada na Itália e foi só janela abrindo. Confesso que achei que iam voar um balde de água gelada
martelada na gente. É isso, gente. We are loud. A gente fala muito alto. Acho que tudo bem ser assim aqui no Brasil, mas quando a gente tá fora, eu acho que é um ponto de atenção, né? Isso pode soar muito ruim, muito rude, mal educado, mas é algo muito da gente. Uma vez também, eu lembro, nessa viagem mais longa que eu fiquei 2 meses fora, eu ouvi uma pessoa chegando na outra pra pedir uma informação, e ela só chegou, eu não lembro direito as palavras, ela chegou e falou, por exemplo, where's this hotel? Tipo assim, aquela cara assim, aquela coisa, no meio da multidão, chegando uma pessoa, where's this hotel? E eu pensei, nossa, que jeito de falar, né? Que diferente, porque eu sempre esperaria, excuse me, hi, sorry to bother you. Aí eu fui ver depois, ela ouviu a informação e depois falou português. Eu digo, era brasileira. Na verdade, é que no português, a gente usa muito a nossa entonação pra comunicar as coisas que a gente quer. Então, a gente não fica o tempo inteiro falando por favor, obrigado, por gentileza, porque não precisa sempre, porque a nossa entonação já diz que a gente quer ser legal. Então, por exemplo, pega uma água pra mim, em inglês eu não faria bring some water to me, a entonação não traz nada aqui. Eu preciso falar as palavras please. So, could you please bring me some water? Então, no inglês a gente precisa usar esses magic words e no português a nossa entonação já funciona muito bem. Eu acho que aí quando a gente transfere pro inglês, a gente pode acabar soando um pouco rude por não usar as magic words. Talvez esse seja um vídeo polêmico, então me conta aqui nos comentários a sua visão. Você concorda com os pontos que eu e o pessoal aqui dos comentários apontamos sobre os brasileiros? Se não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui sobre como identificar um brasileiro no exterior e vou deixar um outro vídeo sobre hábitos brasileiros que podem acabar surpreendendo os estrangeiros. Deixe seu like, se inscreve no English in Brazil e a gente se vê no próximo vídeo.